Impactos econômicos fiscais, e aí o negócio pega no nosso bolso. De todos nós, aí não é só dos novos servidores, não. Pode. Bom, falei que a premissa básica é do cofrinho, né? A contribuição, a minha, a sua e a da União, vai vir para o cofrinho. E aí a mão do governo coça, né? Não, preciso fazer tantos investimentos, alavancar o país, tanto dinheiro parado ali naquele negócio, por que a gente não aplica no trem-bala 70 bilhões, por que a gente não faz a estrada? Aí o que não vai faltar são pensadores grandiosos, de grandes obras, né? E aí, reserva financeira tem vários fatores de risco. A tributação é um fator de risco, o leão é feroz, eu tenho crises internacionais, como a gente teve a crise dos Estados Unidos em 2008, 2009, parte do dinheiro da Previdência Complementar é aplicado em ações. As ações podem despencar e de um dia para o outro o seu cofrinho esvaziar. Não é? Existem todos esses riscos. É um mercado de risco. Mercado de capital é mercado de risco. Porque o cofrinho pode aumentar, mas ele também pode diminuir. E aquilo é um negócio que o sujeito infarta. Imagina você estar lá trabalhando e a bolsa sobe e desce no mesmo dia, né? A gente vê o jornal, de manhã subiu, à noite desceu, aquela coisa. A tensão vai, a pressão vai, o sujeito infarta, né? Então, assim, são vários fatores, inflação, o monstro da inflação. Então, são vários fatores que vão influenciar esse cofrinho. Que mesmo você colocando dinheiro no cofrinho, esse cofrinho pode esvaziar. A decisão de colocar hoje as nossas contribuições são usadas para o pagamento de aposentadorias e pensões. Isso é importante para quê? Para eu calcular o déficit, ele reduz, e para eu calcular o limite da despesa de pessoal que a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa. Então, assim, o que eu pago com a contribuição, eu reduzo do limite de pessoal. Se eu vou guardar as contribuições, as nossas e a da União, eu vou ter que pegar dinheiro em algum lugar para pagar as aposentadorias que estão aí e os que forem se aposentar nessa regra de transição. Eu vou ter que aumentar a carga tributária. E aí começa a pressão da sociedade. Está aumentando, o empresário é um burro que paga imposto para sustentar aquele bando de vagabundo, de funcionário público que não faz nada, porque é fácil rotular os outros assim, né? Fácil. E aí joga a sociedade. Eu acho que essa foto aqui, ela diz tanta coisa, né? Uma pessoa simples, um carregador, né? Ele chama a carga dele de carga tributária, e o empresário, ele é um empresário, ele tem o negócio dele, né? E ele é o burro de carga que leva esse país pagando imposto. E aí o que a sociedade, né, o que acaba consolidando na sociedade é que a sociedade paga tanto imposto para bancar a gente. E aí, gente, começa a pressão para reformas da Previdência. As reformas, elas se sustentam com essa imagem. Eu pego o ativo, nós, os aposentados e pensionistas, e diminuo as aposentadorias e pensões que são pagas com as contribuições. Mas eu não falei que a contribuição agora vai para o cofrinho? Então, eu vou ter o quê? Pouca contribuição. Se eu tenho pouca contribuição para deduzir daqui, eu vou ter um aumento da despesa líquida. E é a despesa líquida que eu comparo para ver. Está dentro do limite? Está fora do limite? Pode passar. Bom, quanto mais eu botar contribuição no cofrinho, maior é a minha despesa líquida com o pessoal. Aumentando a despesa líquida com o pessoal, pode passar. Olha o que aconteceu. Em 2007, o Poder Executivo da União, ele pagava as aposentadorias e pensões com as contribuições. Então, eu vou entender isso aqui como equilíbrio. Tinha 55% do equilíbrio e 44% de desequilíbrio. Isso aqui é o que pressiona o Tesouro Nacional, o que faz o governo ter que arrecadar mais impostos para cobrir isso aqui, e é o que coloca a sociedade contra a gente.
No judiciário, isso daqui diminui. A maior parte das aposentadorias e pensões, elas são pagas com as contribuições. Então, ele pressiona menos o Tesouro Nacional. Pode passar. Então, todo o judiciário e o Ministério Público, a aposentadoria e pensão é autossustentável. São órgãos mais jovens. A União tem a carga dos 650 mil seletistas que vieram para o regime próprio e hoje estão se aposentando com proventos integrais. E a contribuição não vem. Então, o Poder Executivo é desequilibrado, é mais desequilibrado por isso. Também é a maior parte da folha. A gente tem que fazer... Isso aqui é uma análise histórica que tem que ser feita. Pode passar. Isso aqui são dados de um acórdão do Tribunal de Contas da União. Bom, se eu tenho aumento da despesa de pessoal, eu tenho que eleger cabeças para cortar. É isso que a Constituição manda. Subiu a despesa de pessoal, ultrapassou o limite fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, opa, vamos eleger as cabeças para cortar. Como é que se dá esse corte de cabeça? Reduzir 20% da despesa com cargo e comissão. Reduziu. Foi suficiente para ficar dentro do limite? Não. Vamos exonerar servidores não estáveis. Aquele que fez concurso e não tem 3 anos. Rua. Ok. Foi suficiente? Não. Vamos demitir servidores estáveis. É isso que está na Constituição, no artigo 169, parágrafo 3º e 4º. Então, a Previdência Complementar pode nos atingir muito mais do que imaginamos. Muito mais. Esse negócio de dizer, é só para os futuros servidores, não é verdade. É uma falta de visão do próprio governo de fazer uma análise mais abrangente. Isso aqui requer uma análise econômico-fiscal. Vocês viram que eu estou passeando, fui lá na carga tributária para chegar a esse ponto. Tá? Isso não sou eu quem está dizendo e nem estou fazendo terrorismo sindical, não. Isso aqui é a minha praia. Eu faço essa análise todo dia lá no Tribunal de Contas da União, porque a minha função é verificar se o governo federal cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu trabalho com isso há 10 anos. Há 11, na verdade. A LRF tem 11 anos. Há 11 anos eu trabalho com a fiscalização do cumprimento da Lei de Responsabilidade. Eu posso assegurar. E eu disse isso para o assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda. Eu falei, que ótimo que você está aqui, porque o governo não está avaliando o impacto fiscal. E o problema não para entre nós. Pode passar. Para que os poderes cortem as cabeças, a LRF diz assim, enquanto um poder estiver acima do limite, enquanto ele não cortar as cabeças, a mesa do Tesouro Nacional não emite título. Eu paro a mesa de leilões. O Tesouro Nacional emite título não só para a rolagem da dívida, isso aqui começa a afetar a política macroeconômica, a política fiscal e monetária. Então, isso aqui começa a tirar o sono do Banco Central. São essas coisas que vocês ouvem na televisão. O governo está reunido no Copom para aumentar a taxa de juros. É aquele povo que começa a ficar agitado se por acaso isso acontecer. Se um dos tribunais do judiciário, são 62, cada um com limite de pessoal, se um deles ultrapassar o limite, a União não pode emitir título. Então, o buraco é mais embaixo. Bom, com um modelo desse, gente, os cargos efetivos e membros de poder deixam de ser atraentes para os melhores profissionais do mercado. Pode passar. Quem vai vir dar aula na universidade pública? Dá aula na universidade privada. É o mesmo tratamento? Não vem. Quem vai ser médico, ficar nos plantões, ter que se sujeitar? Porque é o seguinte, os planos de saúde, quando tem alguma epidemia, o que eles fazem? Não, os planos de saúde não estão no contrato, tem que ir para o hospital público. Não é assim? É assim, né? Porque eles se preservam. Os funcionários deles ficam preservados também. Tem uma questão financeira e isso tem impacto financeiro também. Agora, aqui você não pode dizer isso. Então, o sujeito vem para cá para ter os mesmos direitos do setor privado, ele não vem. Ele garante a vida dele. Os problemas não enfrentados. Pode passar que eu estou terminando, tá? Então, a compensação entre os regimes, pode passar. Temos que cobrar o INSS compensar o regime público da União. A compensação financeira, o INSS compensa estados e municípios e não compensa a União, pode passar.
tem um sistema eletrônico para isso. Então, não faz porque não quer. Pode passar. O PL muda alguma coisa? Não muda nada, gente. Vai, avança. Não muda o déficit do que a União tem com o DF. Então, é muito fácil botar na nossa conta. O militar vai ficar intocável. Pode passar. Foi decisão da Assembleia Nacional Constituinte trazer os seletistas para o regime próprio. Então, isso tem que ser dito para a sociedade. O que se paga nesse déficit, que durante um tempo vai aumentar, e não é a Previdência que vai resolver, está pagando essa decisão que foi correta. Mas a sociedade tem que ser informada. Não dá agora para, no meio do caminho, quebrar as regras do jogo. Ora, não pode ser assim. São 650 mil. Então, isso tem peso. O que tem que fazer? O INSS compensar o regime próprio. Vai acabar desajustando os poderes e órgãos no plano fiscal. Quando isso ocorre, os jornais fazem essas manchetes. 5 estados gastam mais do que pode com funcionalismo público. E aí começa a botar a sociedade contra a gente. E a sociedade contra a gente dá Red Bull para as reformas da Previdência. Este é o perigo. Você criar um cenário para que a sociedade se volte contra o servidor público. E a gente não pode permitir isso. E alternativas sustentáveis. A gente sempre tem que ir para esse debate com alternativas. Então, o que a gente pensa, né? Primeiro passo, a União tem que mapear os servidores para conhecer, inclusive, o tempo de contribuição ao regime geral e aos regimes próprios de estados e municípios. Tem que cobrar. O governo fica querendo fazer gracinha com estados e municípios. Não, vai dar briga política. E a gente é que está pagando essa conta. A gente não pode aceitar isso. Cumprir a legislação que norteia os regimes próprios, em especial a compensação do que a gente contribuiu para o INSS, para os estados e municípios. Pode passar. Instituir a unidade gestora única do regime próprio, público, não privado. Não vamos aceitar a previdência privada. Quarto passo, vamos capitalizar isso aí, vamos olhar a nossa massa, esses 52 bilhões, pega o dinheiro do pré-sal, que está todo mundo brigando, e paga a conta que o Congresso Nacional criou. Foi ele que trouxe os seletistas. Então, ele paga essa conta, a sociedade paga essa conta com os bens naturais. Esses bens não são nossos. Ficam os estados brigando por esse dinheiro e a União, dando esse dinheiro para todo mundo, capitaliza o nosso fundo. Eu já dei aqui a fonte do recurso. E aí, sim, dentro do regime próprio, ele pode capitalizar os futuros servidores públicos. Mas, primeiro, eu tenho que equilibrar o nosso déficit, que é um déficit histórico e que só vai se agravar se for criada a Previdência Complementar. Pode passar e acabando. Por essa razão, 59 entidades são contra a Previdência Complementar. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. O tempo, eu sei que eu me estendi, mas esse é um tema que é bom a gente explicar bem devagar, para que as pessoas possam ir digerindo e entendendo os riscos, vários riscos. Não é um projeto simples, é um projeto que a ideia do governo é pegar os nossos cofrinhos. Na hora da nossa aposentadoria, você não vai receber o cofrinho para comprar um terreno, para comprar um apartamento. Ele vai colocar na mão de 5 instituições financeiras, os bancos. Por isso eles estão lutando, para eles administrarem para você